Em 28 de dezembro, empresários iranianos em Teherã tomaram uma decisão que pode mudar o Oriente Médio. Eles fecharam suas lojas, entraram em greve e iniciaram um protesto que até o momento desta narração já dura mais de 2 semanas e se espalhou por todo o país. Na semana passada, dissemos que esse talvez seja o maior desafio já enfrentado pelo regime iraniano, superando os protestos de Mahsa Amini e a guerra de 12 dias com Israel. Nossa avaliação se baseou em 2 fatores. Os protestos cresciam diariamente e, ao se expandirem, o governo perdia o controle de mais cidades. Em segundo lugar, houve relatos de que o Ayatollah Khomeini, líder supremo do Irã e símbolo da força revolucionária, planejava fugir do país. E não fomos os únicos a chegar a essa conclusão. Durante viagem à Índia, o chanceler alemão Friedrich Merz afirmou à imprensa que o regime iraniano vive seus últimos dias e semanas. Uma declaração incomum do líder geralmente reservado. Apesar dos protestos influenciarem o colapso, uma revolta popular isolada dificilmente derrubaria um regime tão sanguinário. O destino de Teherã depende principalmente da chance de uma intervenção dos Estados Unidos da América, que aumentou após a declaração do presidente Donald Trump. E citamos para todos os patriotas iranianos: sigam protestando, assumam suas instituições, se possível, e guardem os nomes dos assassinos e abusadores, pois eles pagarão caro. A ajuda está a caminho, mas isso ainda levanta uma grande questão: como será realmente a ajuda americana? O governo agora tem várias opções, algumas de baixo e outras de alto risco. Com o maior prêmio de todos, a queda final do regime iraniano, a diplomacia falha. Repórteres perguntaram à porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, sobre os planos dos Estados Unidos da América para o Irã. Ela insistiu que, embora o presidente não tivesse medo de usar opções militares, a diplomacia sempre era o método preferido para resolver tais questões. Por um tempo, parecia que Washington e Teherã negociariam um acordo. Trump disse a repórteres no Air Force One que o Irã buscou negociar sobre seu programa nuclear. Segundo o Wall Street Journal, líderes do governo, incluindo o vice-presidente J.D. Vance, pressionavam Trump a priorizar a diplomacia antes de cogitar ações militares. Em Teherã, o governo iraniano afirmou estar pronto para negociar, desde que fosse de forma justa e com respeito mútuo. Teherã também afirmou que os canais de comunicação estavam abertos entre Steve Witkoff, o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, e Abbas Akashi, o ministro das Relações Exteriores do Irã. Como falamos de possíveis intervenções, dá para imaginar como a diplomacia funcionou. No mesmo discurso em que incentivou protestos, Trump anunciou o cancelamento das negociações com autoridades iranianas até cessarem as mortes de manifestantes. Desde o início dos protestos, a morte de manifestantes tornou-se uma linha vermelha para Trump. Em entrevista a Hugh Hewitt, ele afirmou que se o Irã matasse manifestantes, os Estados Unidos da América responderiam com força. Quão grave é o número de mortos para Trump interromper negociações com o Irã apenas 3 dias após começarem? A resposta é muito ruim. Apesar do apagão da internet imposto pelo governo, uma imagem conseguiu sair do Irã: fileiras de sacos para cadáveres. Segundo estimativas conservadoras da Associated Press, ao menos 2.571 pessoas morreram desde o início dos protestos. A CBS informou que pelo menos 12.000, podendo chegar a 20.000 pessoas, foram mortas. Para colocar isso em perspectiva, foram necessárias 10 semanas de bombardeios contínuos de Israel antes que o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, declarasse que 20.000 pessoas foram mortas em Gaza. Se o número mais alto estiver correto, embora um relato preciso seja impossível, o regime iraniano teria alcançado o mesmo marco em poucos dias. Não é só sobre as mortes, mas como ocorreram. Testemunhas disseram ao The New York Times que o governo usou armas automáticas indiscriminadamente contra manifestantes desarmados. Essas forças de segurança treinadas usam armas automáticas contra pessoas desarmadas? Além de matar manifestantes, Teherã ameaçou executar líderes dos protestos, incluindo Artam Sultani, de 26 anos, segundo um manifestante ao The Times. Vamos citá-la aqui.
o regime vive uma onda de assassinatos. Até esta manhã de quarta-feira, não está claro se cumpre a ameaça de executar milhares. Mesmo ignorando as represálias e considerando apenas os números mais conservadores de mortos, os eventos no Irã ainda seriam um dos protestos mais mortais da história recente. Com a repressão pós-eleitoral de outubro na Tanzânia, considerando o número mais alto, trata-se de um massacre estatal. Já que a diplomacia claramente falhou, o que vem a seguir? E é aqui que chegamos à primeira opção real da Casa Branca: pressão econômica. Na segunda-feira, Trump anunciou que países que negociarem com o Irã terão tarifa de 25% em negócios com os Estados Unidos da América. Embora não estivesse imediatamente claro o que o presidente queria dizer com fazer negócios com o Irã, ou mesmo como a tarifa seria implementada. Observadores consideraram isso um recado à China, principal parceiro comercial do Irã, para não contrariar os interesses dos Estados Unidos da América em Teherã. A China adotou postura rígida contra as sanções e afirmou que tomará medidas para proteger seus interesses. Pequim apoiou o regime iraniano e espera que o país supere as dificuldades e mantenha a estabilidade. Pequim também evita aumentar o apoio ao governo iraniano. Embora os dois países tenham participado recentemente de exercícios navais organizados pela África do Sul e pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a China se recusou a fornecer qualquer assistência de segurança ao Irã. O Wall Street Journal afirmou que autoridades iranianas buscaram Pequim, recebendo críticas fortes nas redes chinesas, que geralmente mostram a posição real do governo. O jornal também informou que a China hesita em apoiar Teherã para evitar que seus bancos e empresas sofram sanções dos Estados Unidos da América e Europa. A ameaça de tarifas deu ao governo Trump tempo para decidir os próximos passos sem usar força militar. Isso mostrou até onde a China vai por seus aliados. Quando precisou decidir, Pequim preferiu o acesso aos mercados americanos a apoiar Teherã, um cálculo que isolou ainda mais o Irã e ampliou a margem de manobra de Washington. O tempo está acabando. Com o aumento das mortes e Teherã sem recuar, o governo Trump considera seriamente ação militar. Então vamos analisar o que isso realmente pode envolver. Mas antes de entrarmos nisso, uma pausa rápida para falar sobre nosso novo serviço. Frontesco é o nosso site exclusivo para assinantes, para pessoas que acompanham o que estamos fazendo aqui no Warfronts e pensam consigo mesmas. Eu quero ainda mais disso. SIMON. Sim, por favor, por apenas $5 por mês, você tem acesso a 2 vídeos exclusivos toda semana, analisando além das manchetes militares e geopolíticas. Recentemente, explicamos detalhadamente sobre a Delta Force, unidade especial que capturou Maduro. Além de uma longa sessão de perguntas e respostas sobre a Venezuela e o que a decapitação do regime por Trump significa para o mundo. Esta semana, vamos tentar preparar alguns conteúdos sobre o Irã para acompanhar essa notícia de última hora, para garantir que vocês estejam o mais informados e atualizados possível. Se isso parece interessante para você, ótima notícia! O Ask Me Anything sobre a Venezuela está disponível gratuitamente no site, então experimente e veja o que acha. Se gostar, assine $5 por mês ou 50 por ano. Vale muito a pena. Quero dizer, eu diria isso porque é meu, mas é bom. Vai lá conferir. Intervenção militar. Fontes indicam que militares dos Estados Unidos da América apresentaram ao presidente opções de ataque caso decida bombardear o Irã. Como não estamos em Washington e ainda não fomos incluídos no grupo do governo, não temos acesso aos alvos escolhidos, a escala das operações ou qualquer outro assunto discutido nessas conversas. No entanto, considerando ações passadas dos Estados Unidos da América e o trabalho de vários analistas do Oriente Médio, podemos fazer algumas suposições bem fundamentadas sobre onde os Estados Unidos da América podem escolher atacar. Os Estados Unidos da América podem tentar atingir diretamente o Ayatollah Khomeini. Segundo Dan Sabah, editor do Guardian, seria mais fácil matá-lo do que capturá-lo em uma operação como a de Maduro, porque Teherã está a milhares de quilômetros das fronteiras. Khomeini mostrou habilidade em evitar a detecção inimiga, comprovado na recente guerra de 12 dias. Segundo Israel Katz, ministro da Defesa de Israel, se Khomeini estivesse ao alcance, eles o teriam matado.
Além da dificuldade em matar Khomeini, não há garantia de que sua morte traria nova era ao Irã. O The Times noticiou em junho passado que ele nomeou substitutos para sua cadeia de comando militar caso perdesse mais tenentes. Ele indicou 3 clérigos para substituí-lo se morresse. Também existe a possibilidade de Khomeini estar escondido em Teherã, o que significa que atacá-lo colocaria em risco os próprios manifestantes que Washington diz querer proteger. Já que Khomeini não é uma opção provável agora, quais outros alvos existem? Acreditamos que os principais alvos devem ser o aparato de segurança interna do Irã, especialmente quem matou manifestantes. Mick Mulroy, ex-secretário adjunto de defesa para o Oriente Médio no Pentágono, compartilha dessa opinião. Ele disse à ABC que os Estados Unidos da América devem focar em alvos do regime para conter os protestos. Os alvos mais prováveis seriam a milícia Basij, formada por voluntários e elogiada por Mohamed Ghalaf Baf pelas ações nos protestos. Os quartéis, centros de comando e instalações de treinamento poderiam ser alvos relativamente simples. Isso afetaria a capacidade do regime de reprimir manifestações sem exigir tropas dos Estados Unidos, sendo um grande benefício para os manifestantes. Especialistas disseram à Rádio Europa Livre que um ataque assim teria desvantagens, como permitir que Teherã ganhasse apoio patriótico e desviasse o foco das manifestações no país. Também dificultaria transferir o apoio da segurança de Teherã para os manifestantes. Os Estados Unidos da América, apoiados por Israel, podem atacar de novo a infraestrutura nuclear do Irã, apesar de já terem atingido 3 grandes instalações no ano passado. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, afirma que Teherã reconstruiu tudo o que foi danificado. Isso é especialmente preocupante para Israel, já que antes considerou o programa nuclear do Irã uma ameaça existencial. Segundo a NBC News, Israel estava mais preocupado com o Irã reconstruindo e ampliando seu projeto de mísseis balísticos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ia apresentar ao presidente Trump novos planos de ataque. Atacar as instalações nucleares pareceria a opção mais lógica, dado o fato de que Israel já apresentou planos de ataque, mas isso enfrenta o mesmo problema fundamental de um possível ataque a bases militares. Isso deixa o regime e o Irã de pé, podendo potencialmente usar os ataques como um grito de união para consolidar apoio. Outro alvo pode ser a infraestrutura petrolífera do Irã, como terminais de exportação e refinarias que geram receita para financiar a repressão de Teherã. O Irã exporta quase 2 milhões de barris de petróleo por dia, em sua maioria para a China, apesar das sanções dos Estados Unidos da América. Para muitos observadores, limitar essa exportação atingiria o regime, cortando o financiamento de seu aparato de segurança e representantes regionais. Segundo Michael Rubin, do Instituto Empresarial Americano, os alvos provavelmente incluiriam o terminal da ilha de Karg, responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do Irã. Essas instalações, ao lado das refinarias de Abadan e Isfahan, são mais expostas que bases militares, facilitando ataques. Essa opção é arriscada, pois o Irã já ameaçou fechar o Estreito de Hormuz se atacarem suas instalações petrolíferas. Uma medida que cortaria 20% do petróleo mundial e aumentaria os preços. Arábia Saudita, Omã e Catar alertaram o governo sobre os impactos econômicos negativos nos Estados Unidos da América. Apesar das preocupações, cientistas veem atacar a infraestrutura de petróleo como forma mais eficaz de pressionar o regime sem matar forças de segurança iranianas ou arriscar guerra maior. Além da dúvida sobre a reação dos Estados Unidos, também há incerteza sobre como o Irã responderia a um ataque. Diante da retórica hostil de Washington, o Conselho de Defesa do Irã divulgou um comunicado que citaremos. Qualquer violação dos interesses nacionais, interferência interna ou ameaça à estabilidade do Irã será respondida de forma proporcional e decisiva. Isso era esperado, pois segue a doutrina militar do Irã. O embaixador iraniano no Quênia, Dr. Ali Gholampour, disse quase o mesmo ao nosso correspondente Wilfred na segunda-feira.
O que a maioria das pessoas não esperava era que o Irã dissesse que estaria disposto a atacar primeiro se percebesse uma ameaça concreta. A dúvida é se o Irã só demonstra força ou realmente pretende e pode cumprir a ameaça. Como Sabah notou no Guardian, apesar de o Irã ter perdido grande parte de seu poder militar na Guerra de 12 Dias, Teherã ainda mantém certa capacidade de mísseis. Os locais de lançamento seguem isolados nas montanhas e o Irã reabastece seus estoques. Especialistas estimam que o Irã possui 2.000 mísseis balísticos pesados que, se lançados em número suficiente, poderiam escapar das defesas americanas e israelenses. Esses mísseis ameaçam as bases dos Estados Unidos da América na região em ataques ou respostas. Por isso, o motivo é compreensível. Fontes disseram ao The Washington Post que Trump mostrou incerteza sobre a ação militar. Se não intervir militarmente, pode usar operações cibernéticas ou campanhas psicológicas já preparadas pelo Pentágono. Operações cibernéticas foram usadas contra Maduro e Trump afirmou que os Estados Unidos da América cortaram a energia em Caracas para ajudar na captura. Segundo Kieran Martin, ex-chefe do Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido, isso provavelmente não funcionará no Irã. Falando ao The Guardian, ela disse que uma opção mais possível, embora teórica, seria os Estados Unidos da América tentarem restaurar a internet, que foi amplamente desligada. No entanto, ela admitiu que seria difícil intervir por meio do ciberespaço para fazer isso, deixando de lado a questão de como os Estados Unidos da América escolherão intervir. Precisamos falar sobre os civis iranianos, para quem a intervenção prometida pode chegar tarde demais, se é que vai chegar. Já mencionamos o número de mortos. O que não falamos ainda são os métodos que Teherã usou para conseguir isso. Segundo a Cable News Network, Teherã usou novas técnicas para reprimir protestos, como drones de vigilância, bloqueadores de sinal, propaganda rápida e uso violento da força, combinando tecnologia militar avançada e operações psicológicas. Simultaneamente, esse grau de coordenação indicava que o regime temia por sua sobrevivência e havia aprendido com protestos anteriores. Isso levanta uma questão desconfortável. Se o regime é tão brutal com seus civis, sem intervenção dos Estados Unidos da América, o que ocorre se os Estados Unidos da América intervirem? E, talvez mais assustador, o que ocorre se os Estados Unidos da América não intervirem? Um ataque militar dos Estados Unidos da América pode causar reação oposta ao que Washington deseja, aumentando o risco para civis iranianos. Segundo Bilal Saab, pesquisador do programa Oriente Médio e Norte da África do Chatham House, um ataque pode fortalecer o regime e sua ampla base de apoio nacional. Com o efeito de união em torno da bandeira sendo uma possibilidade real, isso seria particularmente provável se o ataque for simbólico ou pontual. Os civis iranianos que apoiaram o protesto enfrentariam um Estado mais repressivo e disposto a atacar qualquer inimigo interno. Há também o risco de que, se um ataque for bem sucedido e conseguir desalojar a Guarda Revolucionária Islâmica, isso possa levar a uma insurgência prolongada que colocaria os civis em risco ainda maior. O cenário alternativo também é sombrio, se Trump não agir militarmente. Apesar das ameaças, civis iranianos podem sofrer repressão ainda mais violenta do regime aos protestos. Para deixar claro que isso não será mais permitido, provavelmente veríamos uma repetição do ocorrido no Iraque em 1991. Um momento em que um presidente dos Estados Unidos da América, neste caso George Bush, o mais velho, incentivou os cidadãos de um estado repressivo a se levantarem contra seu governo, aparentemente prometendo apoio. Promessa logo esquecida, deu a Saddam liberdade para massacrar até 100 mil do próprio povo, independentemente do que ocorra em breve. O povo iraniano novamente sofre entre uma grande potência e um governo que prioriza manter-se no poder em vez de proteger a população. Só esperamos que a decisão não piore ainda mais a situação já desesperadora deles. Obrigado por ver.